Vamos lá para a segunda parte do nosso treinamento. Como a gente havia combinado, nós vamos agora visualizar cada uma das ferramentas da intranet e a gente vai começar hoje pelo plano de ensino, plano de aula e conteúdo programático, que são ferramentas relacionadas. Então veremos aqui o plano de ensino, plano de aula e o conteúdo programático que fica dentro do diário eletrônico. Como podem ver, eu já estou logado, já estou na minha intranet, dentro do meu sistema, então eu não vou passar de novo a parte de entrar na intranet. Eu acho que a aula passada já cobriu essa parte. E vamos entrar aqui, clicar em plano de ensino. Vamos começar pelo plano de ensino. Quando o professor clica nesse item, plano de ensino, essa é a página que aparece, a tela que é exibida. Lembrando que a minha tela pode ser um pouquinho diferente da do professor. Eu posso ter alguns botões a mais, algumas opções a mais. Mas de modo geral, nós temos aqui o professor que está selecionado, é o professor que está sendo trabalhado. E nesse caso, para membros do NDE e coordenadores de curso, aparece o nome de todos os professores do curso do NDE ou do coordenador. No caso de professores da V2 ou da disciplina Projeto Integrador, aparece aqui os professores do período em que ele é professor do Projeto Integrador. Para os demais professores, vai aparecer apenas ele próprio, né? Então, aqui embaixo eu tenho o ano e o semestre que eu quero consultar o plano. No nosso caso aqui aparece apenas 2013-1, pois é a primeira vez que a ferramenta está sendo utilizada, mas no próximo semestre, por exemplo, vai aparecer os semestres anteriores, inclusive com a opção de importar plano. Aqui embaixo eu tenho o curso que eu quero trabalhar. Se o professor dá aula em mais de um curso, vai aparecer os cursos que ele dá aula e a turma referente àquele curso que está selecionado. No meu caso, eu visualizo aqui que eu tenho aula em duas turmas do curso Sistema de Informação, e aqui eu escolho qual turma então eu quero trabalhar. No caso, eu estou trabalhando aqui em Banco de Dados 2. Se eu quiser, eu posso alterar, e agora eu estou trabalhando em Sistemas de Apoio à Decisão. Aqui eu visualizo então qual que é a turma que eu estou trabalhando. Logo aqui embaixo eu tenho a situação desse plano de ensino. No meu caso aqui eu estou na situação publicado. Eu gostaria de visualizar melhor essa questão da situação. Eu vou usar aqui uma ferramenta para a gente poder conversar um pouco sobre situações, porque é algo bastante importante para que a gente possa esclarecer. Quando o professor entra pela primeira vez no plano de ensino, ele vai entrar, o plano de ensino inicia sempre com a situação de novo. Então aquele status, aquela situação vai estar em novo. E o professor pode trabalhar com esse plano e salvar quantas vezes ele quiser, até o momento que o professor clica na opção de concluído, então o plano passa para a situação de concluído. Quando o plano está nessa situação de concluído, ele é enviado para os membros do NDE e para o coordenador do curso, para que eles possam avaliar esse plano. E os membros do NDE e o coordenador, eles têm duas ações. Eles podem ou indeferir esse plano, e se ele indeferir esse plano volta para o professor para que ele possa alterar, fazer a correção sugerida pelo membro do NDE ou pelo coordenador, ou o coordenador ou membro do NDE pode publicar esse plano. Se eles publicarem esse plano, o plano então ele passa a ser visível para toda a comunidade, inclusive para os alunos. Eles podem consultar esse plano no momento que eles desejarem, e esse plano não pode ser mais alterado. Se ele for indeferido, então ele retorna para o professor, que vai concluir esse plano novamente. O membro do NDE, o coordenador,
ele também de novo pode indeferir ou publicar, e ele ficaria nesse ciclo, né, nesse ciclo até que ele seja publicado, e aí o plano não pode ser mais alterado. Lembrando que esse plano ele pode ser impresso em qualquer momento desse ciclo, mas quando ele é impresso antes de estar publicado, ele é impresso com uma observação que o plano ainda não foi concluído. Lembrando também que o membro do NDL pode, e o coordenador também, eles podem colocar observações a respeito desse plano. Então, esse campo observação, ele pode ser utilizado para essa comunicação. Por exemplo, o professor responsável pela disciplina, ele pode colocar algumas observações aqui para os membros do NDE e dos coordenadores, ou, por exemplo, o coordenador, quando ele indefere o plano, ele pode usar esse campo para informar, para colocar alguma informação para o professor responsável. Esse campo aqui ele não é exibido, ele não é impresso, ele não faz parte do plano, é só um campo de observação para essa comunicação. Se vocês visualizarem o plano impresso, esse campo de observação não aparece, ele não faz parte do plano de ensino. Então essa situação aqui vai mudar conforme a posição que o plano está em relação a todas essas etapas. Ele começa como novo, passa para concluído, depois ele pode ser indeferido ou publicado. Abaixo aqui nós temos alguns botões. Então tem o botão de imprimir, que coloca o plano em formato para ser impresso, né, um formato padrão, que é o formato que vai ser entregue para a coordenação de curso, depois de assinado, né, pelo professor, pelo coordenador. Então esse aqui é o formato que vai ficar disponível na secretaria do curso. Eu tenho aqui botões que são utilizados para cadastrar membros do NDE, publicar o plano e indeferir. São botões que aparecem aí para coordenadores de curso e membros do NDE, não aparece para todos os professores. Aqui, como eu disse, um campo para observações, e aí a gente entra nas telas do plano de ensino propriamente dito. Eu começo aqui com a tela de informações gerais. Vocês podem ver que é tudo formado por essas abas, e eu abro qualquer aba que eu queira trabalhar. Nós começamos com informações gerais, que mostra o curso, o professor, a carga horária total, e dois campos onde eu informo a carga horária em aulas e a carga horária em atividades supervisionadas, em APS, atividades práticas supervisionadas. Também queria gastar um pouquinho de tempo a mais nessa questão da carga horária, que gera bastante confusão, e eu vou usar novamente aqui o nosso quadro branco para que a gente possa trabalhar um pouco essa questão. Me desculpa aí a letra, como a gente trabalha muito com computadores, a letra não é das melhores. Mas vamos pegar como exemplo uma disciplina que tem 36 horas cadastrado no sistema. E lembrando que quando a gente fala em 36 horas, são horas relógio, horas de 60 minutos. Não são mais 36 aulas ou 36 encontros, em sim 36 horas. Nesse caso aqui, uma disciplina com essa carga horária de 36 horas, nós temos 2 aulas por semana. Então são 2 aulas semanais e 2 aulas de 50 minutos. Então são 2 aulas por semana de 50 minutos. A forma mais fácil da gente entender o que a gente vai usar em aula, o que a gente vai usar em atividades práticas supervisionadas é o seguinte: se eu vou dar 2 aulas por semana de 50 minutos, então quer dizer que eu vou dar 100 minutos de aula durante a minha semana, não é isso? São 2 aulas de 50 minutos, então eu vou dar aí 100 minutos de aulas por semana.
A gente tem que lembrar que nós temos 20 semanas de aula. Então, para ficar mais detalhado, nós temos 20 semanas de aula. Então quer dizer que nós temos 20 semanas vezes 100 minutos. Eu vou dar 20 semanas, 100 minutos em cada semana. Então nós podemos visualizar que eu vou ministrar 2.000 minutos de aula durante o meu semestre. 2.000 minutos durante essas 20 semanas. Então, para facilitar aqui, e para o professor, para facilitar o cálculo, o professor pode usar uma calculadora. Eu vou trazê-la para cá. E a gente pode fazer o seguinte: eu vou dar 2.000 minutos então, e eu vou dividir por 60 para a gente saber quantas horas eu vou gastar, quantas horas eu vou conseguir ministrar em sala de aula. Então quer dizer, com 20 semanas de aulas e 2 encontros de 50 minutos por semana, eu consigo ministrar 2.000 minutos de aula, que vai ser equivalente a mais ou menos 33,33 horas. Então quer dizer que eu vou ministrar em sala, nos meus encontros, 33,33 horas de aula. O valor não precisa ser tão exato, então eu posso dizer que eu vou conseguir ministrar 33 horas de aula em sala. Como a minha disciplina são 36 horas, vai ficar faltando 3 horas que eu vou precisar ministrar em APS, atividades práticas supervisionadas. Claro que existem diversas formas de fazer esse tipo de cálculo, né? Eu estou tentando de uma forma mais simples, de uma forma que seja mais fácil de entender. Eu também posso dizer que eu vou ter, em 20 semanas, eu vou ter 2 encontros por semana, então quer dizer que eu vou ter 40 encontros durante o meu semestre. 40 encontros de 50 minutos. Está ficando um pouco bagunçado, vamos fazer uma limpeza aqui, porque senão ninguém vai entender nada. Mas uma outra forma de pensar é que eu vou ter 20 semanas, não é isso? E eu vou ter 20 semanas que eu vou dar 2 aulas, ok? 2 aulas em 20 semanas. Então quer dizer que eu vou ter 40 encontros durante o meu semestre. 40 encontros de quantos minutos? 40 encontros de 50 minutos, não é isso? Então eu vou ter 40 encontros de 50 minutos, isso vai ser equivalente a, vamos organizar isso aqui e vamos pegar a calculadora para facilitar a nossa vida. São 40 encontros de 50 minutos, 2.000 minutos. Chegamos ao mesmo valor que nós tínhamos. Claro que a gente não precisava de calculadora para isso, mas vamos demonstrar a ferramenta. E aí eu volto àquele mesmo cálculo. Se eu posso ministrar 2.000 minutos durante o semestre, 2.000 dividido por 60, a gente vai chegar ao valor de 33,33. Então quer dizer que eu posso dar no máximo 33 horas em sala e me sobra 3 horas em APS. Ok, isso tudo para uma carga horária de 36 horas. Mas nós podemos então fazer outro exemplo. Vamos supor que uma disciplina que tenha 72 horas. Lembrando que não são 72 encontros, são 72 horas de 50, desculpa, não de 60, mas só 72 encontros de 72 horas
de 60 minutos, sim. Eu já estava me confundindo agora. Mas vamos lá. Quando a gente tem uma disciplina de 72 horas, são 4 horas semanais, por exemplo. Então eu vou dar 4 aulas na semana de 50 minutos. Opa, são 4 aulas de 50 minutos. Então quer dizer que eu consigo ministrar 200 minutos por semana. Se são 20 semanas, a gente vai fazer 20 semanas vezes 200 minutos. Opa. Eu vou obter um valor de 4.000 minutos durante o semestre. Se eu vou ministrar 4.000 minutos, eu divido por 60 para a gente achar o valor em horas. Então quer dizer que eu vou conseguir, no máximo, ministrar em torno aí de 66 horas de aula em sala. 66 horas em sala. Ok? Se a minha disciplina tem 72 horas, sobra para mim 6 horas que eu vou precisar repassar em APS. Lembrando que essas 6 horas de APS não faz parte dos dias do diário. Quer dizer, quando eu for preencher o diário, elas não entram nos dias como frequência normal. Ela é cadastrada em outro local e a gente vai visualizar isso quando a gente for fazer o treinamento sobre o diário eletrônico. Então a gente vai visualizar isso aí depois. Junto com o diário eletrônico nós vamos ver onde deve ser cadastrado a minha APS, mas o professor não vai criar um dia a mais no diário para cadastrar essa APS. Bom, se houver ainda alguma dificuldade de entendimento, é só entrar em contato com a gente no departamento de informática. Eu não sei se confundiu mais do que ajudou, espero ter ajudado um pouco. Então, no meu caso, vocês podem ver aqui uma disciplina de 36 horas. Eu coloco aqui que em aula, em sala, eu vou ter 36 horas. E atividade prática supervisionada eu vou ter 3 horas. Bom, isso está em informações gerais. Documentos do curso. É um suporte para o professor. Ele traz todo o material que o professor pode precisar para preencher o plano de ensino. Eu recomendo a leitura principalmente do manual para o professor desse modelo de plano de ensino, que detalha bem cada uma dessas ferramentas. E eu tenho também resoluções sobre o curso, diretrizes do curso, todos esses em documento PDF, basta clicar, ele vai exibir o documento. E é um bom apoio para o professor poder preencher o seu plano de ensino e conhecer melhor o seu curso. É uma leitura muito interessante. Aí a primeira opção é que eu tenho habilidades e competências associadas. Eu vou preencher as habilidades e competências. É simplesmente um campo texto. Basta preencher, basta digitar. Depois eu tenho os objetivos, a ementa, os temas de estudo, a estratégia de ensino, os instrumentos de avaliação e a bibliografia da minha disciplina. Tudo isso, todos esses campos é um campo texto normal, basta o professor entrar e digitar. Só a bibliografia que é um pouquinho diferente, a gente vai ver isso agora. Lembrando que é interessante o professor salvar sempre. Então a cada item desse que for preenchido, o professor salva para não correr o risco de perder, porque como o sistema é via internet, aquilo que está sendo digitado não está sendo salvo em lugar nenhum, ele está só na sua máquina. Então se o professor preencher um texto muito longo e depois salvar e ocorrer algum erro, como perda de conexão ou algo parecido com a sua internet, o professor pode perder esses dados. Algo bastante interessante o professor pode fazer, já ter isso digitado em um documento Word, por exemplo, em outra ferramenta, e depois só copiar e colar.
acelera bastante o processo, fica bem interessante. Na questão da bibliografia, nós temos que preencher aqui no mínimo 3 referências básicas e no mínimo 5 complementares. O professor ele só vai conseguir inserir aqui obras que existem na biblioteca, e basta então, na hora que o professor precisar trabalhar com a bibliografia, clicar no botão de editar e ele vai abrir uma outra tela onde eu posso consultar qual livro que eu quero, qual livro que eu vou trabalhar, ordenando aqui por título para o autor. Então eu posso, por exemplo, eu quero buscar por título e vou buscar todo o livro que existe na biblioteca de um livro da minha disciplina, que eu utilizo o sistema de informação, que é Delphi, por exemplo. Clique em buscar, ele vai exibir para mim todos os livros referentes àquele assunto. No caso, como eu não filtrei, eu pus uma palavra só, ele mostra aqui 3 páginas de livro, então eu posso visualizar aqui as outras páginas. Se eu quiser, por exemplo, filtrar um pouco mais, eu posso aqui colocar mais palavras, ele vai filtrar melhor. Por exemplo, aqui ele só me trouxe 2 livros, lembrando que esse texto tem que ser exatamente igual a esse, a não ser, como podem ver, ele não faz distinção entre maiúsculo e minúsculo. De qualquer forma, eu filtro, procuro o livro que eu quero, clico nesse livro. Ele vai então jogar esse livro aqui embaixo com mais detalhes, por exemplo, com o número de exemplares. Eu vejo que esse livro tem um exemplar apenas, já não é um livro interessante para ser colocado em bibliografia básica, pois existe uma regra de quantos livros podem ser colocados, mas quantos livros devem existir na biblioteca, né? Mas eu posso aqui escolher se esse livro faz parte da bibliografia básica ou complementar, e após isso colocar uma descrição, se eu desejar, e clicar em adicionar. Se o livro que for adicionado não faz parte da bibliografia, o professor quiser excluir ele novamente, basta clicar aqui no xizinho, ele remove o livro, pede uma confirmação, pronto, e ele deixa conforme estava. Terminei de editar aqui a edição da minha bibliografia. No caso aqui eu visualizo todos que eu cadastrei, quais são básicos, quais são complementares, eu clico em salvar e eu retorno então ao cadastro normal do meu plano de ensino. Claro que eu cliquei em cancelar porque eu não queria alterar nada, mantive aqui do jeito que estava anteriormente. Bom, isso aí é o plano de ensino, não há muito segredo. É um cadastro bem simples de ser realizado. Acabei de trabalhar, aqui embaixo tem um botão salvar, e lembrando que se ele não for alterar mais o plano, ele quiser enviar para o membro do NDE ou para o coordenador, ele vai clicar antes no concluído e depois no botão salvar. Aí ele está enviando o seu plano para o coordenador ou para o membro do NDE. Bom, preenchido o plano de ensino, eu posso trabalhar com o plano de aula, que é essa outra ferramenta que eu deixei aqui ainda como teste para a gente poder trabalhar. O plano de aula está relacionado com o plano de ensino. Na verdade, no plano de aula eu vou detalhar esse item, essa parte de temas de estudo do meu plano de aula. Então, quando eu digito aqui o meu plano de aula, esse temas de estudo é bastante genérico. Eu simplesmente descrevo o que eu vou ministrar durante todo o semestre. Aí eu entro aqui no plano de aula e vou detalhar esse tema de estudo e separá-lo em aulas. Mas não é detalhado como vai ser detalhado no conteúdo programático. Então a gente pode ver que a gente trabalha em níveis. No plano de aula eu tenho uma informação mais genérica, que eu começo a detalhar no plano de aula. Eu divido aqui em aulas, quantas aulas eu vou gastar para cada conteúdo, e depois eu informo no meu diário eletrônico, no conteúdo programático, mais detalhadamente cada uma dessas atividades que vão sendo realizadas.
Então vamos voltar aqui no plano de aula. E o cabeçalho que é o mesmo. Eu tenho o professor que eu estou trabalhando, o ano e o semestre, o curso, a turma que vai ser trabalhada. Nesse caso aqui, o plano de aula não existe aqueles status, se ele está aberto, publicado, etc. Isso só existe no plano de ensino. No plano de aula não existe essa opção. Eu tenho aqui embaixo uma somatória. Eu tenho a carga horária da disciplina, as horas que eu já cadastrei e as horas que ainda faltam para cadastrar. Isso aqui não é alterado, o professor não precisa informar esses dados, isso aqui é automático, é apenas por um controle, para o professor saber quantas horas ele já cadastrou e quantas ainda faltam para ele cadastrar. Isso é informativo apenas. E lembrando que isso está em horas e não em aulas. Então, das 36 horas, eu já cadastrei aqui 11 horas e 67 minutos, 11,67 horas, e faltam para me cadastrar 24,33 horas. Por que está dando essa dízima? Porque quando eu informo aqui embaixo a quantidade de aulas que eu vou gastar por conteúdo, eu informo o conteúdo e informo a quantidade de aulas de 50 minutos, a quantidade de encontros. Então, por exemplo, se eu vou gastar para esse conteúdo 5 aulas, as 5 aulas de 50 minutos são equivalentes a 4,17 horas. 3 aulas são equivalentes a 2,50 horas. Por isso, essa somatória vai sempre dar uma dízima, porque eu informo aqui quantos encontros, quantas aulas eu vou gastar para esse conteúdo. Esse campo observação, como no plano de ensino, é simplesmente um campo que o professor pode usar livremente para informar qualquer assunto, qualquer coisa que ele queira informar nesse campo. É um campo de texto livre, não há nenhuma obrigação sobre o que colocar aqui, ele pode deixar em branco. E aqui embaixo então eu tenho as aulas. Quando o professor entra pela primeira vez, ele vai existir apenas aqui a primeira linha, e eu vou adicionando, usando esse botão aqui para adicionar mais aulas, mais linhas. Então eu adiciono uma linha, escrevo o conteúdo que eu vou ministrar, qual que é o assunto, qual que é o conteúdo dentro da ementa que eu vou ministrar e quantas aulas eu vou gastar para fazer isso. Então o professor vai pegar de todo o seu conteúdo registrado aqui nos temas de estudo. Então ele vai pegar, bom, eu vou repassar para os meus alunos esse conteúdo aqui, principais características do sistema gerenciador de banco de dados em uso. Lá em plano de aula, então eu vou colocar aqui que eu vou ministrar aquele conteúdo, eu posso detalhar um pouco mais se eu quiser, e vou falar que, por exemplo, para esse conteúdo eu vou gastar 5 aulas para ministrar esse conteúdo. Depois aqui eu passo para o próximo conteúdo, quantas aulas, e assim até conseguir concluir a minha carga horária aqui, que é a carga horária da disciplina, no meu caso aqui 36 horas. Vocês podem ver então que o plano de aula ele detalha um pouco mais aquilo que foi colocado nos temas de estudo do meu plano de ensino, mas ele não é tão detalhado porque ele não descreve cada aula, ele descreve o conteúdo que está sendo ministrado e quantas aulas. Agora eu vou no meu diário eletrônico, no meu conteúdo programático, lá é que eu vou detalhar cada uma dessas 5 aulas. Então lá no conteúdo programático eu vou pôr lá a primeira aula, o que eu dei na primeira aula referente a esse conteúdo. Na segunda aula eu vou ficar sempre dentro desse conteúdo. Depois eu vou passar para o próximo conteúdo. Então lá no conteúdo programático eu vou detalhar mais todas essas aulas que eu programei aqui. Claro que não é rígido, quer dizer, não é engessado. Se eu coloquei aqui que eu vou gastar 5 aulas, eu preciso colocar lá no meu conteúdo programático que eu gastei 5 aulas. Isso não é travado a esse ponto.
né? Eu posso colocar aqui que eu iria gastar 5 aulas, mas lá na realidade, lá no meu diário de classe, eu informei que eu gastei 6 ou que eu gastei 4. Isso é completamente normal. O que vai acontecer é que ao longo dos semestres o professor pode ajustar e chegar a um valor mais próximo, um valor mais real, fazendo essa comparação do que ele planejou aqui e do que ele realmente fez e que está registrado no conteúdo programático. Bom, nessa tela então o professor vai adicionar linhas que forem necessárias até que ele consiga preencher todo o conteúdo necessário. Então eu quero colocar mais um conteúdo, eu clico aqui em adicionar e aí eu recebo aqui uma linha em branco, coloco o conteúdo que eu quero, a quantidade de aulas e a sequência que isso vai aparecer para o aluno. Quer dizer, vai aparecer nessa sequência que eu estou informando aqui. Então esse aqui seria o 4, esse seria o 5. Vamos supor que eu queira inverter. Não, eu quero que esse aqui apareça por último e esse aqui apareça na posição 2. Então assim que eu fiz toda a alteração, eu posso salvar e aí eu posso continuar trabalhando normalmente. Se eu quiser excluir alguma opção, vocês podem ver que aparece aqui esse xizinho ao lado para que eu possa excluir algum conteúdo. Assim que eu terminei todo o conteúdo, vai fechar essa frequência, essa carga horária, e eu posso encerrar então o trabalho com o meu plano de aula. No caso aqui eu vou excluir essa que eu não preenchi nada, e aí sim, lembrando sempre de salvar, e aí o meu plano de aula está preenchido. Só como exemplo também, é uma tela bastante simples, bastante intuitiva. Se eu quiser mudar aqui de disciplina, eu quero trabalhar com a outra disciplina, eu posso trabalhar. No caso essa aqui seria uma disciplina onde não foi nada cadastrado até agora, eu vou adicionar o conteúdo conforme a necessidade. Esse é o nosso plano de aula. Então, plano de ensino, do plano de ensino eu consigo trabalhar meu plano de aula. E agora fica faltando apenas o conteúdo programático, que fica aqui dentro do diário eletrônico. Eu não vou ainda detalhar as ferramentas do diário eletrônico, eu vou entrar direto aqui no meu diário, porque nessa aula o interesse é apenas em olharmos aqui o conteúdo programático, que fica nesse botão onde eu cadastro conteúdo programático daquela disciplina, no meu caso aqui banco de dados. Aí sim, dia a dia eu vou detalhar. Eu falei lá que iria gastar, por exemplo, 5 aulas para ministrar um determinado conteúdo, então eu vou cadastrar aqui em 5 dias cada aula, o que eu fiz, o que eu ministrei em cada aula. Aí acrescento aqui os exercícios que passou, o trabalho em laboratório e etc, né? Lembrando que eu tenho aqui em cima um campo observação, e eu posso aqui alterar, inserir uma aula se eu quiser. Então, tá faltando uma aula no dia 8 de abril, né, que eu vou ministrar lá 2 aulas, coloco o conteúdo, então eu posso manipular aqui à vontade. Se tiver faltando algum dia de aula aqui, basta inserir. Eu posso também excluir se tiver passando. Algumas regras, alguns detalhes aqui que a gente precisa lembrar. Eu posso importar o conteúdo de outras disciplinas ou dessa mesma disciplina em semestre passado. Eu posso aqui conferir o calendário de aula para me conhecer, para me lembrar que os dias que são letivos ou não. Eu posso aqui dividir aulas ou unir aulas, quer dizer, eu disse aqui que eu vou gastar 2 aulas nesse conteúdo, eu posso criar 2 linhas aqui com uma aula cada. Eu posso também excluir dias que estiverem passando, só que existe uma regra bastante importante, eu só consigo excluir dias se não houver frequência para aquele dia. Então vocês podem ver que, por exemplo, esse dia 18 eu não consigo excluir, dia 11 também eu não consigo excluir. Por quê? Porque existe frequência lançada para esses dias. Se eu quiser excluir esse dia, eu primeiro preciso entrar na tela de frequência, retirar a frequência de todos os alunos, e aí sim aparece o botão excluir.
Então eu não consigo excluir se houver frequência lançada. Eu preciso antes retirar as frequências e só assim eu consigo excluir essas frequências. Se eu quiser preencher o conteúdo de aula dessa aula aqui, basta clicar nesse botão, eu preencho o conteúdo. Se eu precisar inserir um dia, como eu mostrei, basta clicar nesse botão e eu insiro o dia que eu quiser. Basta selecionar aqui o dia, o mês e a quantidade de aulas, lembrando que aqui são aulas, encontros e não horas. Então se eu coloco aqui, vou ministrar 2 aulas de 50 minutos no dia 9 de abril e o conteúdo é esse que eu estou colocando aqui. Então aqui eu preencho o meu conteúdo programático. Eu posso fazer todo esse trabalho aqui na opção de importar conteúdo. Basta eu preencher aqui à vontade o que eu quiser. Eu posso preencher de meses à frente, à vontade, montar todo o meu conteúdo e salvar. Como eu posso copiar aqui de disciplinas ou semestres anteriores e colar o conteúdo aqui para depois salvar. Quer dizer, é uma ferramenta bastante útil, bastante interessante, que o professor pode utilizar para registrar suas aulas e o conteúdo programático. Bom, o que nós tínhamos para ver hoje era isso: diário eletrônico, o plano no seu conteúdo programático, o plano de ensino e o plano de aula. Lembrando que esses itens são encadeados, né? O conteúdo que eu jogo no plano de ensino vai gerar a base para que eu gere o meu plano de aula, que gera a base do que eu vou colocar no meu conteúdo programático. Por hoje é só isso mesmo. Nós vamos na próxima aula nos concentrar no diário eletrônico e retirar as dúvidas ali que ainda surgirem.